Bom, tô de volta. Hoje assunto já é a fase seguinte, hoje o assunto já é as oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo do Brasil, como vocês já sabem, eu trouxe no último vídeo, então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco menos do confronto entre Brasil e Noruega e vou entrar mais nos outros jogos, nas outras partidas das oitavas de final. Se você já está vendo esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, claro, para continuar também recebendo as notificações dos próximos vídeos, porque a Copa está acabando, já temos definidas todas as equipes, todas as seleções, já temos definidos todos os jogos das quartas de final, e obviamente aqui também vai rolar algumas previsões, mas eu quero antes disso também falar sobre alguns duelos que já aconteceram. Então vamos começar pelo primeiro jogo da fase das oitavas de final, lembrando que o vídeo de hoje eu vou voltar aí de acordo com a chave, então sem nenhum jogo de muito destaque, pelo menos a meu ver, eu vou seguir a ordem e vou começar falando de Paraguai e França, vitória de 1-0 da seleção francesa. Sobre esse jogo, vamos lá. Paraguai vinha aí para poder fazer sua grande campanha, né, nesse retorno depois de 16 anos. Poderia até ter chegado mais longe. O Gustavo Alfaro fez uma estratégia para isso. O Paraguai vinha defendendo com 4 zagueiros, né, ou melhor dizendo, numa formação de 4 defensores, sendo 3 zagueiros e um lateral. Para esse jogo, o Alfaro mudou e veio com um esquema de 5 defensores e só um atacante lá na frente. Isso fez com que o Paraguai optasse e tivesse uma postura defensiva durante todo o jogo, o que também culminou uma certa raiva de muita gente. Quando essa raiva vem dos franceses que estão em campo e pegam esse, entre aspas, antijogo do Paraguai para conseguir provocar, é uma coisa válida. Mas quando isso sai um pouco do campo, eu acho isso sem sentido. O futebol tem tantas maneiras de jogar que é tão estranho você reclamar de uma forma de jogar do Paraguai, até porque, assim, melhor o Paraguai ter feito o jogo que fez, jogando da forma que jogou, e tendo perdido só de 1-0, do que ir pra cima, saber que não tem como competir de igual para igual com a França, e talvez sair um placar de 5-6-0, que é um placar que o ataque da França conseguiria fazer. Então, a seleção de Paraguai veio com esses 5 defensores, no ataque só mesmo tinha o Enciso, e a França vinha do seu modo normal, o Digne atuando pela esquerda no lugar do Theo Hernandes, a dupla de volância teve uma substituição, o Tchouaméni está de fora por conta de uma lesão, não deve retornar para essa Copa do Mundo, então quem jogou foi Koné e Rabiot, e o Barcola mais uma vez tomou a vaga do Doué nessa troca constante do Deschamps. Com bola rolando, o jogo terminou em 1-0, gol do Mbappé, que tá lá brigando pela artilharia, né? Tá na segunda colocação, já com seus 7 gols marcados, se eu não estou enganado, e coloca a França na próxima fase da Copa do Mundo para enfrentar a seleção marroquina. A seleção de Marrocos, que depois de brigar contra a Holanda, de conseguir essa vaga nos pênaltis, fez um jogo sem, como é que eu posso dizer, sem tanto brilho contra o Canadá. Por quê? O Canadá, de fato, era uma seleção mais fraca do que o Marrocos vinha enfrentando, né? Se a gente considerar o próprio Brasil, se a gente considerar também a seleção holandesa, mas tinha feito uma boa fase de grupos. E, de fato, o jogo contra o Marrocos, até a gente viu o Canadá buscando o jogo. Só que ainda assim como no jogo contra a África do Sul, a seleção norte-americana foi muito abaixo do que a gente viu na fase de grupos. Claro que no mata-mata, a tendência é que o nível subisse. E enfrentar o Marrocos é diferente de você enfrentar um Catar, ou até mesmo uma Bósnia-Herzegovina. Mas, assim, a gente viu um Canadá até tentando na primeira etapa, e no segundo tempo o jogo foi só de Marrocos, né? Tivemos 2 gols do Anaui, que fez absurdos. O meio de campo do Marrocos nessa Copa é de altíssimo nível. O Anaui fez 2, decidiu o jogo, e no finalzinho a gente teve o gol do Raimi, atacante reserva, que entrou, se não me engano, ainda no primeiro tempo, e conseguiu dar números finais ao confronto. Sobre algumas coisas desse jogo aqui, foi muito marcado que o Alphonso Davies de fato não conseguiu nem entrar no último jogo. E eu até acompanhando porque um cara tão mal fisicamente não teria muito a agregar à seleção canadense. O Léo, que foi um dos artilheiros do Canadá na Copa, começa no banco, mas o Louvacieux não fez dos piores jogos. É só realmente uma questão técnica ali do treinador, optou por um lugar do outro. Enquanto o time marroquino jogou da forma tradicional como normalmente joga e conseguiu avançar por 3-0 e vai enfrentar a França. O Marrocos é a única seleção africana
e uma das duas seleções não europeias vivas na Copa do Mundo. Ou seja, a gente vai para uma quarta de final de Copa com apenas duas seleções que não são do continente europeu. Ou seja, também, de 16 vagas que a Europa teve para essa Copa do Mundo, 6 chegaram nas quartas de final. A gente vai debater, e a minha resposta vai ser sim, tá, nesse vídeo mais pra frente, sobre essa ampla quantidade de vagas para a Europa, se isso pode ter sido ruim para a UEFA. A minha resposta vai ser sim, talvez não como a estrutura UEFA, mas talvez de ver certas seleções jogando. Ainda assim, o domínio europeu no futebol seguiu muito presente nessa Copa do Mundo. Por mais que a gente chegue em umas quartas sem uma Alemanha e sem a próxima seleção que eu vou falar aqui, ainda assim a Europa tem sua força, né? Então vamos para o próximo jogo, Portugal 0, Espanha 1. Um dos jogos que, assim, as duas seleções fizeram uma campanha até esse jogo de baixo nível. A Espanha teve picos contra a Arábia Saudita e contra a Áustria, nas vitórias por 4-3-0 respectivamente, mas o jogo da Espanha foi no primeiro tempo desses dois jogos. No geral, se a gente trazer o jogo contra Cabo Verde, trazer os segundos tempos, trazer o jogo contra a seleção uruguaia, principalmente, a atuação da Espanha, ela briga entre o ruim e o vergonhoso. Porque a gente sabe que é uma seleção que poderia provar muito mais do que isso. A seleção portuguesa, a gente desde o começo da Copa diz que faltou acordar. No empate contra o Congo, aí beleza, você tem uma vitória fora da curva contra o Uzbequistão. No jogo contra a Colômbia, que eu esperava Portugal vindo mais para cima, não aconteceu. E aí no começo da segunda fase, a seleção ainda enfrenta a Croácia, que tem um roteiro salvador no final, né? Muito protagonizado ali ou pelo Cristiano ou pelo Gonçalo Ramos. E aí, nessa partida aqui, o Roberto Martins ele volta com o João Félix a campo, mantém o Pedro Neto, né? Não começa nem com o Rafael Leão, nem com o Bernardo Silva, prefere começar com o João Félix. Mas a questão portuguesa ela vai muito, muito além dessa substituição recorrente na ponta, né? Ela vai realmente de uma má atuação coletiva. O Bruno Fernandes, mais uma vez, faz uma Copa muito abaixo do que ele faz no Manchester United. Então, muita gente já não esperava uma grande Copa do Bruno, mas depois de uma temporada que ele assume o recorde de assistência na Premier League, talvez se esperasse mais, e ele não cumpriu. Mas não só ele, tá? O João Neves eu vou até eximir de algumas críticas aqui, porque ele chegou a fazer gol de cabeça. Nesse jogo contra a Espanha, inclusive, a última chance é dele, também de cabeça, mas o Vitinha também fez uma Copa muito abaixo. O jogo do Vitinha, ele foi positivo, se eu posso usar essa palavra em algum momento, quando ele vinha para fazer uma armação entre os zagueiros, tanto no jogo contra o Uzbequistão quanto contra a Colômbia. Fora isso, eu vi muito pouco do Vitinha na Copa, sabe? E algumas estratégias estranhas, às vezes eu vi o Semedo, no lugar de ser um lateral para fazer o corredor vindo por dentro, e aí o Cancelo joga do lado, joga do outro, enfim. Algumas questões que até foi o motivo da queda do Roberto Martins uma hora depois que o jogo acabou. A vitória foi da Espanha, 1-0, gol do Mikel Merino. Falando um pouco do time de La Fuente, a Espanha veio com Dani Olmo, sendo o terceiro homem de meio de campo, né? Rodi, Pedri e Olmo. O Baiano continuou de lado de ataque, o Lamine do outro e o Oyarzabal centralizado. Mas o Olmo também não é um grande personagem do jogo. Tá? Talvez a gente pode relatar de chances perdidas pelo Oyarzabal. Ele parecia ter chegado na Copa no jogo contra a Áustria, mas já perdeu oportunidades demais no jogo seguinte. E aí a decisão realmente ficou lá para os acréscimos por um jogador que tinha entrado também no segundo tempo. A Espanha vai enfrentar na próxima fase a Bélgica. E eu tenho a esperança que não seja um confronto tão chato quanto a maioria dos jogos que envolveram essas seleções da Copa do Mundo. Tá? Então, já que eu falei de Portugal e Espanha, vamos falar um pouquinho de Bélgica e Estados Unidos. A Bélgica venceu por 4-1. Eu até compartilhei no Insta que o Decathlon talvez tenha sido um justiceiro. Por quê? Para quem não soube, acho difícil que alguém esteja se vendo nesse vídeo e não tenha tido conhecimento disso, mas ainda assim falando, o Balogun chegou a ser expulso nos 16 avos de final e cumpriria a expulsão contra a Bélgica. Só que a FIFA não é que ela tirou a punição, ela disse que a punição estaria suspensa pelo período de 1 ano, que ele poderia pagar essa suspensão depois da Copa do Mundo, o que é muito estranho. E aí, hora depois da gente receber isso, começa a surgir um fato.
que a Casa Branca teria solicitado à FIFA que a suspensão do Balogun fosse retirada. E horas depois, o presidente Donald Trump ter entrado em contato com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, também questionando o cartão vermelho, apresentando, inclusive, um dossiê contra o árbitro brasileiro Rafael Claus. Cara, que loucura. Eu lembro muito, em 2018, que as pessoas, o Putin não sei o que, o Putin pode fazer alguma coisa, a Rússia pode tentar acabar passando para a segunda fase da Copa por conta do Putin. E a Rússia passou pela bola jogada. Os Estados Unidos também passou pela bola jogada. Mas é curioso que a gente teve Copas em governos ditatoriais antes, né? Aqui no Brasil. Tivemos na Argentina, tivemos na Itália, enfim. E ambas as Copas tiveram uma certa interferência. Mas eu acho muito engraçado que muita gente falou que aconteceria uma possível interferência na Rússia em 2018. Muita gente já fala que pode haver uma interferência na Arábia Saudita em 34. E essa interferência aconteceu logo na maior democracia do mundo. Eu fiz no maior, mas pode ser no democracia, tá? E, enfim, o Balogun conseguiu participar do jogo, entrou como titular. O Rudi Garcia, treinador da Bélgica, depois acaba até falando sobre o encontro que os dois tiveram durante o jogo. E o Balogun dizendo que não era culpado, ele só soube que ia jogar, né? Então ele não teve muito o que decidir. É óbvio que também do lado do Pochettino, se você tem o seu atacante titular podendo jogar numa punição revertida, você vai colocá-lo em campo. Mas o jogo em si ele nem passa pelo Balogun, né? A Bélgica foi amplamente superior. Uma boa atuação da Bélgica, tá? A Bélgica que jogou bem contra a Nova Zelândia, voltou a jogar muito bem contra os Estados Unidos. Fez um 4-1, 2 gols de Cataleya. O Lukaku entra no finalzinho para fazer também. E tem um gol do Van Aken de fora da área que mostra uma falha, mostra uma desatenção do goleiro Freeze, né, que tenta sair com a bola, sai bem. E aí, não sei se ele tenta um passe, não enxerga que tem um jogador vindo, se ele se desequilibra. Enfim, o Van Aken consegue recuperar a bola ali do meio de campo, finalizar e fazer o quarto gol belga no confronto, né? O jogo também foi curioso porque a gente teve, em todos os jogos até a fase 16 avos, os Estados Unidos mostrando sua intensidade, indo para cima logo nos minutos de jogo. Nessa partida aqui não conseguiu. Essa partida aqui, desde o começo, a Bélgica conseguiu ser superior, conseguiu vencer duelos, tanto na sua defesa quanto no seu ataque. Então, 4-1, de uma saída melancólica para os Estados Unidos, porque podia ser uma seleção que surpreendeu, que jogou futebol que ninguém esperava, mas sai da Copa com uma imagem extremamente manchada por uma ação que não envolve necessariamente jogador, elenco, comissão técnica, que envolve o presidente da nação, de um dos países sede da Copa do Mundo, né? Tem a teoria que o Trump não sabia o que era o cartão vermelho, que muita gente pensa que ele, na verdade, fez isso pensando que no próximo jogo os Estados Unidos jogaria com 10. E eu não duvido disso ser verdade. Então a gente teve uma interferência sobre uma pessoa que nem conhecimento de futebol tem. Enfim, o Infantino chega a pronunciar dizendo que os órgãos da FIFA que regem a arbitragem são independentes, então ele não tem nada a ver com isso. O Infantino chega a dizer também que tem um artigo que permitiria isso acontecer, quando na verdade tem um outro artigo que diz que decisões de arbitragem tomadas no campo não podem ser revertidos por órgãos da FIFA. Então, assim, é nada mais nada menos do que o Infantino aceitando a sua posição de presidente, que conseguiu graças aos Estados Unidos. Para quem não sabe de toda uma história, eu não vou contar aqui tudo também, mas a investigação do Blatter, ex-presidente da FIFA, preso por lavagem de dinheiro, esquema de corrupção, etc., começa a partir do momento que os Estados Unidos perde a disputa para o Catar como sede de 2022. Dali, investigadores americanos começam a trabalhar na Suíça para essa investigação existir e o Blatter ser suspenso do mundo do futebol. O Blatter não é exemplo de nada, tá, gente? Eu só estou dizendo aqui que a questão do Blatter nunca foi problema para muitas federações o que ele roubava. O problema que verdadeiramente incomodou uma federação foi não ter conseguido sediar a Copa que mais queria. Quando o Infantino assume, a Copa nos 3 países da América do Norte acontece. Então, vamos voltar para o assunto futebol, vamos voltar para o assunto bola em campo. Entre Espanha e Bélgica, a minha expectativa
é de um jogo chato, mas ao mesmo tempo eu não quero que isso aconteça. A Bélgica entrou com uma formação diferente, né? O De Bruyne acabou indo para o banco, o Doku também começou fora do jogo, o Lukaku também, e talvez tenha sido a melhor formação belga, tá? Então eu não duvido do Rudi Garcia ousar, e até nem combina direito essas palavras, né? Mas eu não duvido do Rudi Garcia escalar uma Bélgica sem De Bruyne no meio de campo. Talvez ele volte, né, já que o Ananá se lesionou, mas eu acho que essa Bélgica mais física fez bem. E talvez contra a Espanha isso volte a fazer diferença. No mais, talvez, Rascan, Tielemans e De Bruyne pode ser o meio titular, já que o Onana se lesionou por LCA e pode ficar alguns meses de fora. Né? Sobre a Espanha, eu acredito que a escalação não vai fugir muito do que o Luiz Elefante está colocando em campo. O próximo jogo de chave seria Brasil e Noruega, mas eu já falei. Então vamos para México e Inglaterra, que foi um jogo que eu gostei bastante de ver. Jogo verdadeiramente muito bom de bola. O México, que eu cheguei a falar nos vídeos anteriores, apresentava um dos melhores futebols na Copa do Mundo, talvez ali junto com França e a Argentina, e a Inglaterra, que a gente sabe do potencial da seleção, mas que precisa jogar mais, porque quem joga bem quase sempre, ou quem comanda essa equipe a jogar bem quase sempre, é Kane e Bellingham. Sobre a seleção mexicana, a gente viu uma escalação normal, muito comum do que o México vem usando, e da seleção inglesa, a maioria da formação foi mantida. A única mudança foi pelo lado de campo, que o Gordon voltou a tomar a posição do Rashford e o Saka atuou pelo outro lado. Se não me engano, as mudanças na Inglaterra para esse jogo foram só essas. Isso foi bem positivo, né, para a seleção inglesa, porque de fato o Saka e o Gordon criaram bastante. Mas ainda assim, o jogo ele passa muito por Harry Kane e por Jude Bellingham. Muito, muito mesmo. O Bellingham consegue fazer 2 gols em sequência, se não me engano, num período de 3 minutos. Ele faz o primeiro e o segundo gol do jogo muito rapidamente. O México tem seus gols lá com Quiñones e o Raul Jiménez, que fizeram Copas de nível altíssimo, e a Inglaterra faz o terceiro com Harry Kane numa cobrança de pênalti. Sobre os gols rapidinho, ou sobre os autores dos gols melhor dizendo, a Inglaterra mais do mesmo, Bellingham e Kane. O Kane que faz um pênalti, inclusive, né, lá para os minutos finais que saiu o segundo gol do México. Mas o Kane faz uma Copa de altíssimo nível, também pode estar aí brigando pela artilharia. A mesma coisa do Bellingham, que talvez seja, ou talvez termine a Copa do Mundo sendo meia mais artilheiro. Né? Do lado mexicano, a eliminação ela dói, porque foi uma seleção que verdadeiramente jogou muita bola. E até voltando ao que eu falei do Paraguai no começo do vídeo, isso é um modo da gente ver que realmente seleções, ainda que sejam mais fracas, podem jogar de um jeito diferente, e isso é legal, isso é o futebol. Mas no México, cara, Raul Jiménez fez uma baita Copa, deu uma volta por cima na sua própria história no futebol muito bonita, e o Quiñones vai sair da Arábia Saudita. O Quiñones vai ver o seu passe ser valorizado, porque foi uma Copa de altíssimo nível do ponta mexicana. Se há um tempo ele era debatido até no Brasil, acho que hoje ele já passa a ser olhado, não pelos clubes de ponta, mas pela segunda prateleira, talvez, entre as 5 principais ligas do mundo. Vamos ver. Até porque, como ele está na Arábia Saudita, dinheiro não seria um problema, né? Do lado inglês, eu falei aqui das mudanças, o Quansah acaba sendo expulso também nesse confronto. A Inglaterra jogou bola. Tá? Acho que é o jogo da Inglaterra que mais se aproximou a partida de estreia contra a Croácia. E aí tem um aspecto positivo que, por mais que o último gol do confronto tenha sido do México, por mais que os últimos minutos de jogo foram de tensão, foi de tentativa de cruzamento dentro da área da seleção latino-americana, a Inglaterra fez uma coisa que é muito importante nessa Copa do Mundo, que é definir o jogo. O gol do Harry Kane, o terceiro gol inglês, dificultou muito as chances mexicanas de conseguir algo. Isso é importante nessa competição. E aí, já falando de definição, antes, na verdade, a Inglaterra vai enfrentar a Noruega na próxima fase, em um confronto bem interessante entre 2 seleções europeias, mas eu acho que a Inglaterra é a favorita para conseguir se classificar, ainda mais jogando muita bola. Vamos ter um confronto Harry Kane e Haaland, né? Para mim, os 2 melhores centroavantes do mundo hoje vão duelar nas quartas de final de uma Copa do Mundo. Mas voltando a falar de definição, quem não definiu o jogo e deveria foi a seleção egípcia. Talvez, onde você mora, onde você trabalha, onde você estava durante o jogo, você tenha ouvido gritos durante os 2 gols do Egito. Mas nem esses 2 foram suficientes.
A definição, ela até foi feita no segundo gol, né? A gente teve gols no confronto que vieram do Ibrahim, que é o zagueiro do Egito, e também do Zico. O Salah foi muito bem no jogo, tá? Critiquei o Salah na partida contra a Austrália. Esse aqui ele vai até o fim e vai jogando bem. Parecia que não tinha nem sofrido lesão. E talvez tenha sido a melhor atuação do Salah em 90 minutos, talvez junto ali no jogo contra o Irã. Enfim, o time egípcio joga bem. O time egípcio consegue fazer 2 gols. Mas ainda que você faça os 2 gols, eu pensei que tivesse aprendido isso com o Senegal, você não pode depois relaxar. Você tem que tentar matar, você tem que tentar ir pra cima. E aí tem uma bola já próximo aos 30 minutos da segunda etapa, que o Marmoush tem a opção, ele já no campo de ataque, ele tem a opção de trocar pela direita, trocar pela esquerda. E ele toca de uma forma que ele é interceptado pelo Paredes. E dali, meu amigo, a Argentina ganha uma força que é a Argentina, é a Copa, é a campeã da última Copa, podendo ser campeã de novo. Antes de eu falar do que aconteceu depois do 2-0, o começo do jogo ele é marcado por formações diferentes de ambas as equipes, né? O Egito veio com uma formação um pouco mais presa no meio de campo, jogo um pouquinho mais físico, porque a Argentina mesmo teve essa proposta. No Egito, os atacantes, se eu posso dizer assim, foram o Zico e o Salah. Ainda assim, o Salah voltando um pouco mais. E o Zico também. Na Argentina, a gente viu um 4-4-2 que a gente não vê normalmente. O Lautaro foi pro banco, o Julián Álvares começou a titular fazendo dupla com o Messi. O Paredes atuou como primeiro volante. Na linha de 3 mais pra frente, os 3 que já vinham jogando nessa seleção argentina. O Almada, que vinha fazendo uma função de meia barra ponta, acabou também indo pro banco. O Almada que tá no meio de transferência aí pro River Plate, mas enfim, é assunto para outra hora. Então, com meios mais preenchidos, o jogo já mostrava que teríamos disputa pelo meio. Mas aí vamos lá voltar para esse cenário pós 2-0, que é quando o Romero faz um gol e deixa no placar de 2-1. E é quando Lionel Messi aparece para fazer um golaço e mudar o que o Messi seria do jogo. Não falei aqui, mas ainda na primeira etapa o Messi sofre. A Argentina sofre um pênalti, o Messi cobra e bate mal. E para numa defesa que nem foi tão difícil assim do Chobeir. Aquele pênalti tinha sido uma marca negativa do Messi, que chegou ao seu 34º pênalti desperdiçado na carreira. E o Messi seria o primeiro jogador a perder 4 pênaltis em tempo regulamentar numa Copa do Mundo. Somando as Copas do Mundo, quer dizer. 1 em 18, 1 em 22 e 2 nessa de 26. Essa é a estatística que poderia parar no Messi, se a Argentina não tivesse caído. Mas como ele faz o 2-2, a estatística ele é o primeiro jogador a fazer gol em 9 jogos seguidos na Copa do Mundo. O Messi faz gol consecutivamente desde as oitavas contra a Austrália na Copa de 22. Austrália, Croácia, Holanda, França, Argélia, Austrália, Jordânia, Cabo Verde, Egito. 9 jogos de Copa do Mundo que o Messi faz gol consecutivamente. Esse é o potencial de Lionel Messi, né? Não deveria surpreender mais ninguém, mas é isso que ele faz com 39 anos de idade. E aí não só, o jogo ele já passa por esse momento de 2-0 até os 38 do segundo tempo, para um 2-2 aos 45 do segundo tempo, como ainda tem um gol no finalzinho vindo do Enzo Fernandes, né? O Enzo que tinha começado a titular, como eu falei, um pouco mais avançado, né? Numa linha de Enzo, McAllister e Depou, ele faz o terceiro gol e dá números finais ao confronto que classifica a Argentina para a próxima fase e coloca a Argentina como muito favorita nessa Copa do Mundo junto com a França. A Argentina tomou em muito o papel da Espanha de segunda favorita, e eu nem sei se é tão segunda favorita assim, tá? Para mim o nível, por mais que a França tenha melhor elenco, eu também achei que a França tinha um elenco superior em 2022 e deu no que deu na final. E nessa fase, nesse mata-mata de Copa do Mundo, a gente sabe quanto o mental pesa. E a Argentina tá com o mental desse jeito, de conseguir se classificar por 3-2 contra Cabo Verde e contra Egito. Tudo bem que é o placar de Cabo Verde que faz o Egito querer crescer no jogo, que é enxergar uma possibilidade de avançar.
mas o placar de 3-2 numa virada, isso vai contar demais para uma partida logo que vai acontecer contra a Suíça, que fez o pior jogo das oitavas de final, sem dúvidas. É um 0-0 bem chato contra a Colômbia. O segundo jogo já com mais faltas nessa Copa do Mundo. O primeiro é Haiti e Escócia, que foram 44 faltas. Esse aqui tivemos 43 e a gente realmente só teve falta. Na prorrogação, então, qualquer lance era falta. Era falta. Sobre algumas coisas que envolveram esse jogo, a Colômbia, o Pekerman, no caso, o treinador da Colômbia, ele modificou o ataque. O Córdoba vinha fazendo os últimos 2 jogos como titular. Nesse aqui, quem entrou foi o Luis Soares. E a Suíça veio com 2 alterações também, pensando no aspecto ofensivo, que foi a saída do Mazambi, lesionado, que possivelmente não vai jogar mais essa Copa, por uma lesão no joelho, e o Vargas, que não treinou bem, não se sentiu confiante para começar esse jogo, e depois ele entra e acaba fazendo gol de pênalti, né? Então a Suíça avançou a Colômbia num placar que eu não imaginava, porque a Colômbia fez bons jogos até aqui, e nesse não conseguiu fazer nada de tão diferente. Certamente, o aspecto da isonomia, ele pode pegar aqui, porque a gente teve uma Suíça que jogou toda a fase de grupos no Canadá, e a Colômbia que acabou de chegar no Canadá. Então esse jogo acontecendo em Vancouver, a gente viu muito evidente no segundo tempo uma Colômbia muito mais cansada do que a Suíça. Por mais que nos minutos finais o próprio Chaka já não estava aguentando mais correr. Mas a gente viu uma Colômbia ainda assim mais cansada, sabe? É errado justificar os gols perdidos por cansaço? Não sei. O Campaz perde 2 chances bem difíceis de acreditar. E a gente não sabe até que ponto a perna também não aguentava mais. Mas disso nada importa, porque a Suíça avança e vai enfrentar a Argentina, que eu acho que a Argentina passa sem dificuldades, tá? Na teoria, a Argentina vai ter menos dificuldades contra a Suíça do que teve contra Egito e Cabo Verde, apesar de eu também ter acreditado que a Argentina não teria grandes dificuldades contra essas 2 seleções africanas. Então, como eu falei de Marrocos lá sendo um dos não europeus, o outro é exatamente a Argentina. Como eu já dei os palpites aqui da próxima fase, eu só vou entrar rapidinho nesse tópico, porque, novamente, 6 europeias, uma sul-americana e uma africana. Tudo isso, talvez numa Copa do Mundo que a gente teve tantas histórias legais de superação de países africanos. Do futebol da Conmebol eu não tenho muito o que dizer. Situações vergonhosas do Uruguai, queda precoce da Colômbia, queda precoce do Brasil. E a Europa segue aí com a Espanha, entre as favoritas, com França, a principal favorita, e também com seleções que, ao meu ver, têm um nível menor, caso principalmente da Bélgica e da Suíça. Mas bom, meu povo, a Copa do Mundo tá acabando, esse vídeo tá indo ao ar possivelmente na terça, dia 7. Amanhã não tem jogo, e a gente volta a falar de Copa na quinta. E vamos ver, né? Quero saber para quem você vai torcer na ausência do Brasil, se você vai continuar acompanhando. Mas, novamente, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal caso não esteja inscrito e também ativar o sininho para continuar recebendo as notificações. Eu vou ficando por aqui. Fui!